Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. Nós vamos recapitular um pouquinho do que aconteceu na aula passada. Nós começamos a programar alguns códigos, né? Nós vimos bastante coisa, a estrutura básica do HTML, nós vimos elementos. A gente pode chamar de elementos, né? O conjunto de tag de abertura e fechamento, né? Então, nós vimos o elemento read, né? Head, que é cabeçalho, o elemento HTML, que seria o corpo, o corpo não, o principal, digamos assim, né? Que abre o documento de fato, o title, né? Que fica dentro da tag head, e a tag P, né, de parágrafo, que fica dentro da tag body, tá? Uma coisa importante, né, que nós vimos foi atributo, né, atributo ou parâmetro, tá? E alguns valores que esses atributos podem assumir, ok? Nós vimos também essa tagzinha de realce do texto, né? O strong, que seria negritar a fonte, tá? E agora nós vamos ver algumas tags, outras tags, que nós podemos colocar no HTML, né? No caso não seria tag, seria atributo, tá? E outras tags aqui dentro, que seria a tag meta, a tag link, tá? Aí a gente vai avançando nesse sentido. Deixa eu ver aqui qual que é. Bom, aqui. Podemos começar por aqui. Aqui na apostila, né? Uma das apostilas que está disponibilizada lá no materiais didáticos, né? Essa aqui é a sexta, no caso. Tem explicações bastante detalhadas do que é cada elemento, tá? Essa aqui, por exemplo, é o seguinte: nós vamos adicionar agora no nosso documento, tá? Então, Ctrl C aqui, Alt Tab para o código, e aqui dentro da tag de abertura HTML, nós vamos colar esse conteúdo, ok? O que que isso diz para nós? Que a linguagem da nossa página aqui, ela é português do Brasil, tá? Então, isso aqui ajuda os mecanismos de busca, mecanismos de tradução, a identificar o idioma que a página você está escrevendo na página, tá? E fica bacana para poder fazer tradução, para poder fazer algumas coisas em relação às buscas, né? Para encontrar o conteúdo do seu site, do seu sistema mais fácil, ok? Bom, mais adiante, mas vamos ler um pedacinho, né? Olha só. Neste caso, está sendo informado ao navegador que o documento HTML está sendo escrito na língua portuguesa do Brasil, né? De modo que o lang é um atributo e PTBR é o valor desse atributo, certo? Aqui fala, né, que ajuda na identificação da linguagem da página e tudo mais, foi o que eu acabei de explicar. Gente, e sempre dando os créditos, né, para quem produziu o material. No caso aqui, foi essa apostila, no caso, Facate, né? Não sei se tem no rodapé aqui, ó. Professora Flávia Pereira de Carvalho, né? Foi a pessoa que fez esse material. Bom, então mais adiante aqui a gente vai ter. Deixa eu ver aqui o que é interessante para a gente pegar e trazer para nós. Ó, isso aqui é interessante, ó. As etiquetas, né, ou as tags HTML, elas não são sensíveis à caixa alta, ou seja, se você escrever em maiúsculo assim, ou assim, só com a inicial maiúscula, ou assim, com a inicial minúscula, né, ou todo assim, ó, fora de qualquer padrão, não tem diferença,
o navegador, o browser, ele vai interpretar a codificação da mesma forma, tá? Então, é o que a gente chama de não... a gente fala que não é case sensitive. Ou seja, não é sensível a essa questão de, de letra maiúscula e minúscula. E por que eu estou chamando a atenção para essa dica, né? essa observação? Algumas linguagens de programação, né? Se você, em determinado comando, método, se for maiúsculo e você não colocar maiúsculo, ele não funciona, tá? Não é o caso do HTML. Agora a gente vai acessar, a gente vai trabalhar esses elementos aqui de títulos, tá? Mas antes, tinha outra coisa que eu queria passar para vocês. Tem mais coisas em relação a outras tags. Por exemplo, essa tag meta, tá? Em versões anteriores da linguagem HTML, ela era escrita dessa forma aqui, ó. Ela tinha a tag meta mesmo, né? Que começava aqui e terminava aqui, ó. E lembra que eu disse que algumas tags, elas são, digamos assim, elas não têm início e fim. Elas são uma tag só, uma tag única, que é o caso dessa meta tag aqui, né? Ela era escrita assim, e agora, na última versão do HTML5, ela foi resumida para isto, né? E isso aqui é importante, porque que todos os documentos tenham essa tag aqui. Vou copiar e colar lá, porque o char7 aqui está explicando, ó, a web é acessada por pessoas do mundo inteiro. Então, ter um sistema, um site que limite o acesso dessas pessoas vai contra a tradição dos ideais da internet. Por isso, foi criada uma tabela que suprisse as necessidades impostas por todo mundo. E essa tabela se chama Unicode, tá? Essa tabela Unicode suporta algo em torno de 1 milhão de caracteres. Ao invés de cada região ter sua tabela de caracteres, é muito mais sensato juntar todo mundo numa só, né? E como que a gente insere, né, essa referência digamos, de Unicode, né, no nosso código? Muito simples. A gente simplesmente coloca aqui, né, meta char7 utf8. Lembrando, ó, quando a gente copia, ó, veio um caractere bem diferente dos demais que estão aqui, ó, que são as aspas. Parece uma aspa, mas parece que tá diferente, né? Então, ó, sempre ter o cuidado de apagar e colocar assim, ó, para que você não tenha surpresa, tá? Então, aqui, meta char7 utf8, tá? Meta é a tag, char7 é o atributo ou parâmetro e o utf8 é o valor desse parâmetro. Então, isso aqui indica essa tabela universal. Tem outros valores aqui? Tem. E aí eu deixo para vocês pesquisarem quais seriam, ok? Próxima tag que vem no bloco de cabeçalho, tá? Lembrando que as coisas que vêm nessa seção de cabeçalho são coisas que não aparecerão no corpo do documento, tá? Alt Tab, vamos lá ver o que mais é interessante. Ó, a tag link, que é esse carinha aqui, ó, há dois tipos de links no HTML. A tag A, que é a abreviação de anchor, né, de ancoragem e tudo mais, que é o que a forma como a gente faz a navegação entre os arquivos. Essa parte em especial ela é muito bacana, muito legal, e eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, tá? São elementos que levam o usuário para outros documentos, o famoso hiperlink, tá? Então, a ideia de linkagem, né, de junção, de ligação, vem daqui, né? E há a tag link, né, que é essa que a gente vai ver agora, que é uma tag para importar
importar objetos externos. Olha só, isso aqui é muito importante porque essa importação ela permite que nós utilizemos outros arquivos que fazem parte inclusive do nosso curso aqui, que é o fato de, por exemplo, folhas de estilo, né, que é a linguagem CSS, como eu falei para vocês no início do curso, que a gente vai estudar, certo? Então, qual que é a sintaxe dela? A gente pode copiar e colar, lembrando, né, daquela observação que eu falei para vocês, né, de ficar atento com as aspas, com os símbolos, tudo certinho, né? Eu vou colar lá e mostrar para vocês o que é adequado, tá? Então, Ctrl V, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tem uma quebra de linha que não existe, ó. Então, eu vou fazer isso, tá? E vou eliminar esses símbolos aqui, esses caracteres, que não são aspas duplas, né? Aspas duplas tá aqui, assim, tá? Assim. Olha, vamos lá. Também é uma tag, né? Uma tag que não, ela é única. Ela começa aqui e fecha aqui assim. Ela não tem esse fechamento que a gente que foi explicado no início de outras aulas, tá? Em outras aulas. Ou seja, início, fechamento. Aqui não, ela é única, tá? Então vamos lá. Essa tag link, né, que serve para referenciar, para trazer outros documentos externos do projeto que porventura estejam aqui, né, do lado esquerdo aqui dentro da pasta e tudo mais, você consegue usar essa tag para isso, né? Então, esse atributo aqui, ó, ele serve para identificar, né? Fala assim, olha, é um style, né? O style sheet, uma folha de estilos. O type, né? Que é o tipo, é texto barra CSS. Então, aqui você identifica que é um tipo de documento CSS. E o href, né? Marca isso aqui, ó, ref de referência, tá? Você vai indicar o local que esse arquivo está. Aqui o documento, a apostila trouxe estilo.css, né? Vamos supor que eu queira criar, né, códigos CSS que vão estilizar os meus elementos aqui dessa página e das demais páginas do meu sistema, da minha aplicação. E aí eu posso trabalhar nesse documento, tá? Eu posso trabalhar nesse documento e depois referenciá-lo aqui, certo? Então, suponhamos que ele chama meu arquivo CSS. Ou, para simplificar, meu CSS. Ou CSS do site, né? Site, CSS, alguma coisa assim. Aí lembrem-se, ó, a extensão .css vai indicar que é um arquivo do tipo CSS, ou seja, um arquivo do tipo folhas de estilo, de estilização, de embelezamento, né, do site, tudo mais, de estética, certo? Bom, algo muito importante vai ser explicado agora, atenção, né? Site CSS, certo? Vamos lá na pastinha onde está os nossos arquivos, estão aqui, certo? Então, eu posso criar esse arquivo CSS aqui, ó, da mesma forma, botão direito, novo, documento de texto, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, site.css.css e tira aqui a extensão do txt, certo? Olha só, ele já fica com um símbolozinho um pouquinho diferente, né? O nome do arquivo pode ser o nome que vocês quiserem, não tem problema. Entretanto, eu queria fazer uma observação, tá? Normalmente se separa as páginas HTML de outros tipos de arquivos, por exemplo, CSS, imagens e tudo mais. Inclusive, eu já vou adiantar um pouco aqui para vocês como fica isso organizado em pastas, tá?
Por exemplo, vou criar uma pasta aqui, um diretório, novo, pasta, vou chamar de CSS, por exemplo, né? E aí eu pego esse arquivo que eu já criei e coloco lá dentro, certo? Vou criar uma pasta e vou dar um nome para ela de, bom, pode ser imagens, pode ser IMGs, tá? Tanto faz. Aí fica a critério das pessoas, tá? Do que elas colocam assim como que elas acham, né? Que deve ser. E aí lá no código, ó, se vocês verem, já existe, né? As nossas pastinhas criadas, tá? E aí, para a gente referenciar esse site CSS corretamente, aqui a gente tem que colocar o nome da pasta, ou seja, CSS barra site CSS. Indica que o meu arquivo que está, digamos assim, um termo que a gente sempre usa na área de programação é raiz, diretório raiz. É aquele diretório base, digamos assim. Então, o meu arquivo .html aqui está no base, certo? A partir da base, da raiz, eu vou entrar dentro da pasta CSS, que é isso aqui, né? Colocar uma barra e aí eu identifico o arquivo que eu preciso, certo? Então, feito isso aqui, qualquer coisa que eu fizer de código lá dentro do arquivo CSS, ele vai ser aplicado aqui, certo? Vai ser aplicado aqui, ok? Ó, eu vou eu vou dar uma quebra de linha aqui, um aqui, só para ficar mais fácil de visualizar esses códigos, tá? O que é cada coisa, certo? Só que essas quebras aqui, como eu falei para vocês, ela não interfere, tá? Não interfere, até porque o navegador, o browser, ele vai interpretar isso aqui de um jeito só, certo? Detalhe, a gente não tem código escrito lá dentro ainda, então tanto faz. Isso aqui, essa tagzinha, ela vai ficar aqui só para vocês entenderem como que a gente vai fazer quando a gente for abordar o conteúdo de CSS. Então vou dar um Ctrl S aqui e lá eu vou salvar F5, né? Pronto, nada aconteceu, tá de boa. Bom, tem mais uma questãozinha, deixa eu ver aqui onde está, muito interessante. Detalhe, pessoal, há outros valores para o atributo rel, né, que é esse cara aqui, ó, que é outros tipos de arquivo que a gente pode buscar para dentro do nosso site, do nosso sistema, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais... Tem mais questões da tag meta que eu preciso mostrar para vocês. Olha só, acho que tá aqui, ó, tá aqui. Essa tag meta, deixa eu mostrar para vocês, olha só. A tag meta, eu fiz um resuminho, né? A tag meta é usada para fornecer metadados sobre um documento HTML. Esses metadados não são visíveis na página, como eu falei, eles estão dentro do head, né? Do head lá. Mas fornecem informações importantes para navegadores e outros mecanismos de busca. Entre outras palavras, explicando melhor, o que você informa no cabeçalho da sua página ou das suas páginas vai ajudar o Google, os outros mecanismos de busca, a localizar o seu site, o seu conteúdo, o seu sistema, a partir do que o usuário digita, né? De que ele busca. Por exemplo, se a gente está desenvolvendo um site, sei lá, para imobiliária, né? E aí você coloca ali no seu cabeçalho dos seus arquivos alguns elementos que vão proporcionar uma identificação mais rápida do seu site. Isso é super interessante, né? Você vai ter mais pessoas acessando o seu site. Bom, então a tag meta é colocada dentro da seção head do documento HTML e pode conter vários atributos. Alguns deles incluem charset, que é o que a gente já viu, né, que especifica a codificação de caracteres do documento e corrige problemas como acentuação incorreta, né, como
foi tipo um experimento que a gente fez lá na primeira ou segunda aula, né? Vocês viram que a acentuação ficou meio confusa, né? Depois, logo, o navegador, ele mesmo identificou por si só. O name, né, que é um parâmetro, ele define o nome do metadado e o content define o valor desse metadado. Bom, então aqui a gente tem um meta de descrição, né, descrição do documento. A gente pode colocar lá também. Olha só, Alt Tab, e a gente vai colocar aqui, ó, debaixo do charset, nós colocamos aqui name, né, description, e aqui, por exemplo, assim, ó, site ou sistema, né, de, é, de imobiliária, por exemplo, né, como se fosse um cabeçalho, né, de identificação e tudo mais. Aqui nós vamos colocar outra tag meta, tá? Outra tag meta. Vamos lá ver qual que a gente pode, qual que seria interessante a gente usar também. Essa aqui é importante, ó. Metadados de palavras-chave. Isso aqui é o que realmente faz sentido para os mecanismos de busca, tá? Essa parte é bem importante, tá, pessoal? Bem importante. Então vamos colocar lá também. Por exemplo, meta name keywords, né? Content. Aí a primeira palavra-chave pode ser aluguel, né? Aluguel, pode ser aqui casa, depois pode ser apartamento, né? Apartamento. Aqui você vai colocar as palavras-chave que você acredite que os mecanismos de busca vão usar para fazer a indexação, né? Assim, tipo, achar mais fácil, ranquear melhor ali na listagem do Google, né? Então, isso é importante também, tá? E lembrando que são separadas por vírgula, tá? É dentro do atributo content, né? Dentro das aspas duplas e tudo mais, mas são separadas por vírgulas, tá? Podemos usar mais? Vamos ver lá. Aqui tem uma tag sobre para você colocar autoria. Não vejo isso como algo interessante. Talvez seja, talvez não. E essa aqui, ó, é um recurso muito interessantezinho do ponto de vista sistêmico, né? Por exemplo, você está desenvolvendo um sistema e você clicou lá para salvar os dados de algum formulário, né? Imagina em um e-commerce, né? Você clica lá, olha, efetuar pagamento, aí seu pedido é gerado e tudo mais. Aí tem uma mensagem lá assim, seu pagamento foi recebido e tal. E dali a pouco, para não ficar estático, a própria página te redireciona para outro local, né? Isso é interessante também. Então, olha só, a brincadeira que a gente vai fazer aqui, ó, Alt Tab. Vou colar isso aqui, tá? E aí, pessoal, ó, eu vou aproveitar isso aqui. Essa tag meta vai fazer aqui, ó? HTTP equiv é o nome do parâmetro, né, do atributo. Vai fazer um refresh, que é atualizar, né? E depois de 5 segundos, separado aqui por ponto e vírgula, ele vai redirecionar para o URL, ou seja, para o endereço http www.google.com, certo? Podemos colocar um Szinho aqui, ó, também. Vai funcionar da mesma forma. Então, quando eu for lá, eu vou dar um Ctrl S aqui, né? Salvar, Alt Tab para ir lá. A partir do momento que eu pressionar F5 aqui, ele já vai começar a contar 5 segundos. E depois de 5 segundos, ele vai redirecionar para o Google automaticamente, certo? Então, ó, F5, pressionei, vamos esperar. Ó, já foi lá para o Google, certo? Então, é um recurso interessante, né, do meu ponto de vista. Dependendo da aplicação que você quer fazer, né, no seu site.
no seu site, nas páginas do site em específico, né? Claro que você não vai colocar isso aqui em todas, né? Tem outra questão que é interessante fazer, por exemplo, dependendo da aplicação, você quer que a página fique atualizando, né? De tempo em tempo. Às vezes a sua aplicação, o seu aplicativo, ele precisa disso para alguma funcionalidade, né? Então você usa esse recurso e aqui você define em segundos, ok? Só que para o nosso curso aqui, isso aqui não vai ser tão interessante agora, nesse momento. Então, nós vamos deixar essa linha específica, a linha 9, comentada. O que seria comentada? É algo que está ali no código, pode ser usado a qualquer momento, mas ele está desabilitado, né? E é interessante, né? A tag que eu vou ensinar agora, de comentário, ela desabilita, né? Trechos de código em específico. Como que a gente faz comentário, né? Sinalzinho de menor, exclamação, traço, traço. Ó, já até mudou a cor disso aqui, certo? Para fechar, ó, vou voltar aqui, ó. Para fechar, traço, traço, sinalzinho de maior, certo? Então aqui a gente comentou essa linha, tá? Posso fazer uma indentaçãozinha? Posso. Olha só, fica bem bonitinho, né? Organizado. Aqui, inclusive, a gente pode colocar assim, por exemplo, esse trecho de código serve para redirecionar a página web para o Google, por exemplo, né? Então, isso aqui não vai ser interpretado pelo browser, né, pelos navegadores, como um mero comentário, tá? Tanto é que está em cinza, né? Então, lembrem-se, isso aqui, fechando assim, é um tipo de comentário, beleza? Então, Ctrl S, eu vou lá de novo na minha página, vou dar 2 cliques aqui só para abrir, né? E vocês vão perceber que depois de 5 segundos não vai pular para algum outro site, ok? Bom, o que mais a gente pode abordar nessa aula? Eu vou ensinar agora cabeçalhos, tá? Que são essas tags que vão desde o H1 até o H6, ok? E por que começa com H, né? Começa no HTML, a gente sempre vai perceber essas questões. Por exemplo, read, né? Head é essa palavra, então pega a inicial, que é o H, né? Nós vamos ver elementos como, por exemplo, o que tem abreviação? Tabela. A gente vai mexer mais adiante com tabela. Aí a gente vai ter as iniciais também associadas com outras iniciais que têm significados específicos, por exemplo, linhas, colunas, né, de tabelas, tudo mais. Mas chegando lá a gente vê. Bom, lá no documento, em vez da gente usar aqui o título, ou a gente pode usar uma outra forma aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode usar um H1, por exemplo, ó, o editor ele até identifica para nós que a gente está querendo usar um H1, né? Vou voltar aqui, ó, digitar H1 e fechar assim, tá? E aqui eu vou fechar esse H1. É uma tag que também fecha, né? Se vocês perceberem aqui, ó, tem o barrinho, então ela fecha. Bom, aqui eu posso colocar o seguinte, olha, título do meu site, ou sistema, ou blog, tanto faz, tá? E aí vocês vão perceber, vou dar um Ctrl S aqui, um Alt Tab, para ir lá para nossa página do que a gente está alterando. E aí a gente vai perceber que vai aparecer um título aqui em cima, né? Com característica diferente. Que característica é essa? Com ênfase, ou seja, em negrito, e uma fonte maior, tá? Ou seja, F5, aqui tá
título do meu site. Por que que tá tão grandão assim? Porque eu fiz o ajuste, né? Para 150%, né? Quando eu reduzo para 100%, que é o tamanho normal, fica assim, né? O título 1. Aqui está uma fonte de tamanho normal, aqui também, né? Com a diferença de que eu negritei isso aqui com aquela tag que a gente chamou de strong, né? Tá. E a gente pode chamar também, a gente pode usar as próximas classificações, né? Por exemplo, um H3, tá? A gente pode vir aqui, usar um H3, por exemplo, subtítulo do meu site, né? Ou do meu sistema, por exemplo. Então, se eu der um Ctrl S aqui e fazer um Alt Tab e vou atualizar, aí eu tenho aqui título do meu site, subtítulo do meu site. Isso aqui é bom para a gente, por exemplo, vamos pensar que você precisa desenvolver um site ou um sistema que faça, que tenha, né, essas coisas, que vai ser um espaço para você colocar leis. Né? Leis tem títulos, subtítulos, seções, incisos, parágrafos, tudo aquilo, né? Então a gente vai fazendo assim. Mas só para a título de perceber como isso funciona, né? O que a gente vai fazer? Ó? Vou colocar aqui o H2, né? Já temos o H3. Eu vou colocar o H4, né? E vai até o H6, tá, pessoal? Vai até o H6. H5 são coisas pré-definidas da linguagem HTML, certo? Então, são simulações. Aí eu vou colocar aqui o mesmo conteúdo para vocês verem como que isso funciona, né, em questão de tamanhos. Então, eu vou dar Ctrl V aqui, né? Vou colar em todos eles para vocês verem a diferença de tamanho, tá? Vou fazer um Alt Tab para passar lá para a tela e vou fazer um F5 aqui para vocês verem como que fica, ó. Ele vai diminuindo a fonte, né? Até quando fica... Aí vai do interesse de vocês, da forma como vocês querem produzir, reproduzir esse conteúdo em tela, né? Mas é só a título de conhecimento mesmo. Então eu vou sair disso aqui, vou apagar aqui, tá? E vou fazer uma brincadeira aqui, que é uma tag, né? Que ela vai traçar uma linha horizontal, tá? Que tag que é essa? Ela não tem início e fechamento, ela é única também. Ela se chama HR, tá? Esse HR, ele vem assim de algo no sentido de horizontal, né? Horizontal row, né? Row é linha, né? E esse H é de horizontal, tá? Seria algo nesse sentido. E aí, se eu fizer um Ctrl S aqui, né? Salvar o meu arquivo e for lá verificar, F5, aí a gente tem aqui a nossa linha horizontal, tá? Esse recurso ele é interessante, tá? Ele é interessante do ponto de vista que você pode usar ele, né, para destacar uma seção de outra e tudo mais. Inclusive, esse e outros recursos, você pode colocar uns dentro dos outros, né? Vocês vão entender melhor o que eu estou falando mais adiante no curso. Por exemplo, a gente pode fazer um cardzinho pequeno e a gente pode usar essa linha horizontal nesse card pequeno, né, para fazer as devidas separações e tudo mais. Esteticamente, ela é interessante, tá? Pessoal, bom, já caminhamos um pouco mais, né, em relação às tags, sua utilização. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para a gente abordar. Deixa eu ver. Bom,
aqui a gente vai passar para outras. Na próxima aula, né, a gente vai abordar outras tags que são também interessantes. Lembrando, pessoal, ó, só para finalizar aqui essa aula, a gente pode. Imagine lá que você está formatando um documento no Word, tá? Você tem espaçamento entre linhas, você tem um capitular, você tem o recuo à esquerda, à direita, né? Tudo isso dá para fazer no HTML, tá? E é isso que a gente vai aprender aqui, usar o CSS um pouco mais para frente também, tá bom? Então, por enquanto, é isso, tá? Na próxima aula eu vou abordar mais outras tags para a gente trabalhar com mais outros elementos, tá bom? Até a próxima aula.